Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Tudo que você gostaria de saber sobre. As lives são promovidas pela GDC, Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, e trazem para vocês diversos bate-papos com pesquisadores de áreas diversas para falar um pouco sobre a Covid-19. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor François Noël, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje ele vai conversar conosco sobre quais alternativas temos para o tratamento farmacológico da Covid-19 no Brasil. Será que temos mesmo? O professor François Noël desenvolve pesquisas na área de farmacologia bioquímica e molecular e participa ativamente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, incluindo o desenvolvimento de atividades de divulgação científica. Professor, em nome da GDC e da diretoria do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de participar hoje desse bate-papo. Inicialmente, o senhor vai fazer uma explanação e depois os nossos participantes, via o nosso chat do YouTube, poderão encaminhar perguntas. Então, por favor, fique à vontade para iniciar essa live. Bom dia. Compartilhar. Só um instante. Bom dia a todos. Obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado ao professor André Pupo, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Então, como você bem disse, nós vamos agora abordar um pouco uma questão muito atual, muito polêmica ainda, que é a questão de quais alternativas nós teríamos mundialmente, mais especificamente no Brasil, para o tratamento da Covid-19. Primeiramente, para quem, eu sei que o público desta vez não é somente um público de farmacologista ou de pós-graduando, mas também do público em geral, então alguns aspectos mais gerais são importantes no início, né? Então, a Covid-19 é uma doença, uma nova doença que é provocada por um vírus chamado SARS-CoV-2, proveniente da sigla inglesa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Como você sabe, esse vírus foi detectado primeiramente na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China, e em março a OMS colocou que essa epidemia tinha atingido o grau de pandemia, alcançando o mundo inteiro, né? É importante falar um pouco dos sintomas, da cronologia da doença, para entender alguns aspectos da farmacologia que vamos discutir. Então, os principais sintomas da Covid-19 são a tosse seca e uma febre entre 38 a 40 graus. Interessantemente, algum estudo francês e belga mostrou que em uma população de 420 internados, a grande maioria, 85%, apresentava também uma perda de olfato e de agnosia, né, de paladar. Então, isso seria, uma certa forma, um diagnóstico um pouco diferencial. Os sintomas mais graves são dor no peito e dificuldade respiratória, que com certeza isso é um sinal que tem que procurar imediatamente um hospital. Em torno de 14% de pacientes infectados apresentam sintomas considerados graves. 5% entram no estado crítico que necessita a internação no CTI. Quanto à cronologia da doença, se contarmos o primeiro dia da infecção, em torno de 6 dias depois aparecem os primeiros sintomas, né? Na verdade, a incubação pode ir até 12 dias. O período crítico, onde a doença realmente pode entrar numa espiral de gravidade muito grande, é em torno de uma semana depois do início dos primeiros sintomas. Então, uma grande questão a discutir, está sendo discutido no momento, será que o tratamento deve ser feito quando a pessoa já está com sintomas graves ou de uma forma um pouco mais precoce, com sintomas ainda leves ou moderados? Nós sabemos que Covid-19, vou considerar nesse artigo recente publicado na Science, é uma doença ainda pouco conhecida, apesar da velocidade muito grande com a qual a ciência está correndo atrás de novos
detalhes sobre essa doença, ainda tem muitos pontos de interrogação. Então, esses autores dizem que, na verdade, nós não temos ainda uma boa descrição da doença e é uma doença que a humanidade nunca viu alguma coisa parecida, o que, evidentemente, dificulta a terapêutica, né? E todo mundo sabe, evidentemente, até pelo nome dado à doença, uma doença que seria prioritariamente pulmonar, ou seja, nós temos uma intensa inflamação dos pulmões, né, que seria responsável, pelo menos em grande parte, pela dificuldade de oxigenação do sangue. Porém, cada vez mais aparecem elementos que nos mostram que há outros órgãos envolvidos. E, mais recentemente, se considera que um dos elementos importantes para determinar a gravidade da doença e a progressão é a presença de microtrombose e de morte por embolia pulmonar. E nós não sabemos ainda os mecanismos, mas uma coisa interessante é que os receptores aos quais o vírus se fixa, como vamos mostrar logo depois, esses receptores são predominantemente encontrados nos capilares dos pulmões, mas também no endotélio dos vasos e também nos rins. Por isso, vários pacientes necessitam de apoio para o funcionamento dos rins. Eu não vou entrar em detalhes sobre a biologia do vírus, mas vou chamar a atenção sobre essas proteínas, esses espinhos, que são importantes para a fixação do vírus à célula do hospedeiro, né? Esse espinho se liga o que é considerado o receptor principal ao qual vai se fixar, que é uma enzima que existe, então, na membrana de celular, que é uma enzima conversor da angiotensina 2. E também há a necessidade de uma protease que vai, de uma certa forma, fazer uma digestão limitada desse trímero de proteína. Aqui nós temos, então, o ciclo de vida do vírus. Primeiramente, então, nós vamos mostrar a fixação do vírus à célula, através, principalmente, desse receptor, enzima de conversão da angiotensina 2. Depois vai entrar na célula, vai haver, então, desenrolamento do vírus, vai ter a replicação, quando vai, então, aumentar rapidamente o número de vírus dentro da célula. Depois ele vai se reconstituir e vai ser, então, liberado para fora da célula. Podemos, então, entrar no assunto mais direto dessa apresentação, que são as alternativas farmacológicas. E aqui eu preciso me deter a duas estratégias que, a priori, nós podemos ter. Isso é uma pergunta frequente. Quanto tempo levaria para um fármaco novo? Então, uma estratégia seria, em tese, uma descoberta de um novo fármaco. E outra estratégia, que nós vamos discutir mais em detalhe, é o reposicionamento. Por que um fármaco novo não seria viável na situação atual? Por quê? É um processo extremamente demorado, em média 11 anos, e muito custoso. De novo, uma avaliação de $1 bilhão. Por que isso? Porque, inicialmente, parte de uma ideia e, dentro de uma estratégia mais clássica, né, que é dirigida a um alvo molecular, se sintetiza uma grande quantidade de substâncias. Aqui, por uma questão de dados, vamos usar 10.000 substâncias, que vão ter que ser analisadas inicialmente no laboratório, em tubo de ensaio, em cultura de célula, e depois, algumas delas, vocês podem ver esse funil, né? Tem essa espiral, que é um funil, uma quantidade menor de substâncias selecionadas vão também ter que ser administradas a animais de laboratórios, para ver a eficácia e para ver em modelos de doenças, né? Por exemplo, no caso da Covid-2, seria um camundongo infectado com o vírus, mas também para avaliar a segurança. Depois, então, de um conjunto de dados que leva de 3 a 6 anos, o órgão regulatório, o FDA, o Anvisa no Brasil, ao avaliar os dados, permitiria a administração ao ser humano, que, evidentemente, é um grande passo e um passo arriscado. O número menor de substâncias, então, entra nesses estudos, que nós chamamos de estudo de fase 1, voluntários sadios, avaliação da segurança,
Fase 2, doentes, em número ainda pequeno, para avaliar a eficácia, e fase 3, que é um número grande, 1.000, 3.000 pacientes, para uma definição final da eficácia e da segurança. Depois disso, de novo, você vai se pedir ao FDA autorização para entrar no mercado. Isso é uma avaliação muito criteriosa, não somente da eficácia, como também da segurança. Então, vocês podem ver que esse processo não atenderia à urgência atual que nós estamos enfrentando. Então, o que todo mundo está procurando no momento é o reposicionamento de fármaco. Então, qual é o conceito? O conceito não é novo. É uma estratégia que busca descobrir novas aplicações para um fármaco já existente, aplicações que não foram previamente referenciadas. E, no momento, nós estamos considerando o reposicionamento de uma forma stricto sensu, ou seja, de fármaco que já estão registrados, já estão aprovados para um determinado uso terapêutico. Por quê? Porque aí ele já teria completado todas as etapas que nós mencionamos antes e já estaria, na realidade, em farmácias, né, de uma aplicação mais imediata. O conceito lato sensu também envolve substâncias que já percorreram alguns passos daqueles que eu mencionei, mas que nunca tiveram o registro finalizado. É o caso do Remdesivir. Então, eu vou colocar aqui alguns fármacos que são estudados fortemente ao redor do mundo, em função também chamando atenção sobre o fato de ter ou não um registro no mundo e no Brasil. Então, o Remdesivir, que vou falar muito rapidamente no final da apresentação, não tem registro em nenhum lugar do mundo. O Favipiravir é uma substância que é registrada, mas somente no Japão, para o tratamento da influenza comum. O Camostat também tem um registro unicamente no Japão para diversos usos, entre outros a pancreatite. Esses 3 fármacos não têm registro no Brasil. Então, nós vamos focar mais nessas 4 substâncias que já têm o registro no mundo inteiro e também no Brasil. Então, vou falar principalmente no início da cloroquina e sulfato de hidroxicloroquina, vou comentar isso em detalhe depois, então. Depois, um pouquinho lopinavir, ritonavir, da ivermectina e da nitazoxanida. Vou começar, então, pelo fármaco que foi o assunto de uma revisão que nós publicamos em 30 de março, né? Foi publicado 8 de abril, onde vocês podem encontrar, então, já publicado uma revisão sobre a história, o racional, detalhes sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Na realidade, esses 2 fármacos têm uma história muito longa de uso, né? A cloroquina ela foi, então, seu uso inaugurado em 1934. Tá? A cloroquina é uma 4-aminoquinolina, que foi utilizado para o tratamento da malária. 20 anos depois, o FDA aprovou o uso de um derivado, é somente uma hidroxilação aqui na cadeia final. Essa síntese foi feita visando uma maior segurança. Mas é importante chamar a atenção, então, que a hidroxicloroquina é uma entidade química, um fármaco diferente da cloroquina, muito aparentado, mas é diferente. Enquanto tem muita confusão na televisão, nos jornais, fala de cloroquina com a hidroxicloroquina, então tem uma confusão que nós não podemos fazer pelas razões que eu vou explicar depois. Bom, então eu vou primeiramente falar um pouco dessa dupla cloroquina, mas com mais ênfase na hidroxicloroquina, fazendo aqui a sinopse dessa primeira parte. Então, uma revisão publicada em 2007, dados in vitro sobre a eficácia para esse vírus SARS-CoV-2, dados clínicos chineses, depois o primeiro estudo francês, que foi assunto de muita polêmica, e depois algumas mecanismos que são propostos para explicar essa mecanismo. É interessante saber que em 2007, né, o grupo do professor Didier Raoult, na França, Marseille, publicou uma revisão, revisando estudos de diferentes laboratórios ao redor do mundo, sobre o efeito da cloroquina e da hidroxicloroquina
num largo espectro de bactérias, fungos, vírus, inclusive o vírus SARS-CoV, podemos chamar de SARS-CoV-1. Então, isso há 13 anos atrás, certo? Ele, inclusive, previa nessa revisão que talvez essa substância se tornaria ferramentas para novos vírus que poderia chegar. O primeiro estudo chinês, muito interessante, foi publicado, então, em 4 de fevereiro desse ano, mostrando que a cloroquina in vitro, ou seja, em células em cultura, infectado com o vírus SARS-CoV-2, era capaz, aqui numa única concentração, de diminuir a entrada do vírus e também a replicação do vírus. Esse segundo estudo, também chinês, publicado em 9 de março, tem 2 aspectos muito interessantes. Primeiro, eles fizeram a famosa curva concentração-efeito, que os farmacologistas tanto gostam, ou seja, se avalia a faixa de concentração na qual o fármaco tem seu efeito, no caso, inibição, né, da presença do vírus dentro da célula. Primeiro dado importante, mostrar que a hidroxicloroquina, nesse esquema, era 7 vezes mais potente do que a cloroquina, ou seja, se o C50, a concentração necessária para produzir 50% do efeito, era 7 vezes menor, portanto, ativa em concentrações menores do que a cloroquina. E, de forma muito interessante, esse estudo, utilizando um modelo relativamente sofisticado de farmacocinética populacional, já propôs um esquema terapêutico. É interessante ver que esse esquema terapêutico está sendo utilizado em alguns dos estudos clínicos que estão agora ocorrendo, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países. Então, esse é um paper muito importante. O outro paper na mesma linha, não vou entrar em detalhe porque não traz muita coisa diferente, também na China. E aqui o trabalho do Gao, em 19 de fevereiro, é um pequeno trabalho que relata simplesmente, sem mostrar os dados, o fato de ter havido 15 ensaios clínicos na China e relatando que, aparentemente, 100 pacientes tiveram uma melhora nos sintomas da pneumonia, aqueles que estavam usando cloroquina ou hidroxicloroquina. Isso levou, então, uma comissão de sábios da China, do National Health Commission, em promulgar, na sua versão 6 do Guidelines, que são, na verdade, então, os protocolos propostos por uma Comissão Nacional de Saúde chinesa, de incluir a cloroquina dentro da substância que poderia ser utilizado no tratamento da COVID-2. E aí vem o famoso estudo do professor Raoult, na França. Então, é um estudo que foi publicado 20 de março e que foi muito discutido, inclusive, baseado nisso, o Trump nos Estados Unidos, né, diz que talvez tinha uma substância que podia resolver, né? É um estudo que tem muitas limitações, muitas críticas, não vou aqui entrar em detalhamento muito grande dessas críticas, para os interessados eu coloquei alguns aspectos importantes aqui, e o próprio professor era ciente dessas limitações, não? É um trabalho que não havia um controle, né? Ou seja, qual seria a evolução natural da doença, para ver se o efeito que eles mediram era devido ao medicamento ou simplesmente a resolução natural da doença. Mas uma das últimas frases eu achei interessante, eu concordo com ele, que no contexto atual, veja bem, nós estávamos já em 20 de março, né? Que foi publicado, mas já havia uma divulgação desses dados na internet, né? Que no contexto atual, né, achava que era importante colocar esses dados para a comunidade científica, e cada um ia fazer sua avaliação e certamente, eventualmente, avaliar que seria merecedor, né, de um estudo mais aprofundado. Esse gráfico muito mal interpretado, rapidamente vou falar porque da importância das muitas mais interpretações que foram divulgadas na mídia. Nós tínhamos, então, aqui um recolhimento de um swab nasofaríngeo e os pesquisadores avaliavam nessa secreção a presença de vírus através daquele teste que você já ouviu falar na televisão, que é o PCR. E
ao longo dos dias, avaliava, então, quantos pacientes ainda tinha vírus vivo no nasofaríngeo. E vocês podem ver, desculpe que aqui o mouse é meio complicado, né? Não tem apontador. No grupo controle, havia uma pequena diminuição depois de 6 dias, natural, né? No grupo que recebeu somente hidroxicloroquina, havia uma diminuição de 60% da presença de vírus nessas secreções, que podia ser um indício de então, diminuição da capacidade de infectar outras pessoas através do ar expelido, das gotículas de saliva. E em 6 pacientes, olha só, somente 6 pacientes que receberam uma associação hidroxicloroquina e azitromicina, depois de 5 dias, não havia mais nenhuma presença. Nesses 6 pacientes, nenhum deles apresentava ainda vírus. Então, isso foi mal interpretado por falha técnica ou por razões políticas, dizendo que tinha uma substância 100% eficaz, o que evidentemente não é o caso, inclusive porque aqui não se avaliou a eficácia da resolução da sintomatologia, mas a presença somente do vírus nesse swab, que é um dado também interessante, evidentemente. Bom, agora, depois que a gente pôde entender de onde que surgiu o interesse pela cloroquina e hidroxicloroquina, de uma certa forma, uma história longa e curta também em relação ao Covid-19, discussão de alguns mecanismos de ação. Interessante porque isso dá uma base racional, pelo menos, quanto à possibilidade de explicar os efeitos. Isso é importante em medicina, sobretudo em casos de substâncias experimentais, que pode haver uma decisão de utilizar uma substância, mas para isso tem que ter uma base de dados, inclusive dado racional. Então, aqui, numa revisão muito interessante, que não era, foi publicada, então, com um aspecto mais de doenças inflamatórias, não para vírus, mas uma revisão muito, muito boa. O primeiro mecanismo seria que a cloroquina e hidroxicloroquina é capaz de alterar a glicosilação desses receptores, aqui a famosa, então, enzima de conversão da angiotensina 2, e, portanto, dificultaria a fixação e entrada do vírus na célula. Depois, nós sabemos que essas substâncias, sendo básicas, elas aumentam o pH de endossoma e lisossomas, que é um pH normalmente muito ácido, e, ao fazer isso, atrapalha a maquinaria celular. Isso poderia explicar uma diminuição da infecção e replicação do vírus. Depois, o outro mecanismo de ação proposto, que foi visto in vitro, é que a cloroquina e hidroxicloroquina era capaz de atuar no receptor do tipo Toll-like e também nessa enzima aqui de nome muito extenso e complicado, nos 2 casos, diminuindo a produção de citocinas, que são, então, substâncias com propriedade inflamatória ou anti-inflamatórias, quando relargada em quantidade exagerada, pode produzir um processo inflamatório exagerado. E também haveria a capacidade de evitar a apresentação de autoanticorpos, que, no final das contas, ativaria as células T. Então, isso permitiria diminuir a grande inflamação que nós encontramos, por exemplo, nos pulmões dos doentes, né? Haveria outros mecanismos, esse aqui já deu outro artigo, mas poderia talvez explicar, pelo menos, algum racional do uso do zinco que alguns médicos defendem. Foi mostrado, alguns anos atrás, que a cloroquina é um ionóforo do zinco, e o zinco tem algumas propriedades antivirais. Alguma coisa a mais? Eu achei muito interessante esse dado, de novo, nessa revisão muito interessante, né, de Schreisenmayer e Dörner, de que sabemos que há algum tempo que a hidroxicloroquina, apesar de não ser anticoagulante, ele tem efeito protetivo dos vasos, especialmente contra complicações trombóticas. Olha só, nós acabamos de mostrar no início, nesse trabalho da Science, que os médicos estão verificando muitas mortes por embolia pulmonar, por microtromboses. Então, poderia também ser um efeito adicional da hidroxicloroquina. Poderia, em tese, haveria um racional. Bom, por que
há tantas controvérsias na mídia, aqui, mas em outros países, na França, nos Estados Unidos. Primeiro, aspectos políticos, que claramente não vou entrar nesse ponto, mas você sabe que tanto nos Estados Unidos, o Trump, e aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, muito precocemente ou prematuramente, levantaram a ideia de que nós tínhamos uma substância muito eficaz para o tratamento. Então, isso gerou, então, toda uma discussão, o elemento político dentro da ciência. Então, nós vamos nos deter os dados farmacológicos que nos interessam, que são os aspectos de segurança e de eficácia. Eu vou começar pela segurança, e todo médico sabe que primum non nocere, ou seja, primeiramente você tem que ter cuidado em não prejudicar o paciente com o medicamento. Evidentemente, nós sabemos que todo medicamento tem efeitos adversos, então o risco sempre existe, não existe um medicamento, um fármaco 100% seguro. Então tem que avaliar esse risco e um balanço entre risco e benefício. E depois nós faremos da eficácia. Mas primeiro, a segurança. Por quê? Porque também eu vejo muitas informações sendo repassadas que, a meu ver, não se sustenta baseado nos dados que nós temos. Por quê? Vocês já ouviram muito que a cloroquina, hidroxicloroquina, tem efeitos adversos, efeitos tóxicos graves, podendo levar a arritmia cardíaca, a morte, etc. Bom, mas ao procurar os dados, ou seja, qual é a percentagem de pessoas que podem apresentar isso, qual é o risco, porque nós temos que quantificar. Farmacologia, medicina, são ciências quantitativas, certo? Bom, então, pegando de cara um documento da Organização Mundial da Saúde, recente, de março de 2017, mas, portanto, não contaminado por possibilidade de ter contaminação política, né? Porque nesse momento não havia ainda essa pandemia. Então, o que a Organização Mundial da Saúde emitiu, né, nessa nota aqui sobre a cardiotoxicidade dos antimaláricos? Né? Como eu falei, cloroquina e hidroxicloroquina foram primeiramente indicados para o tratamento da malária, prevenção e tratamento da malária. Então, o que se diz aqui? Alguns trechos textuais tirados desse documento. Então, centenas de toneladas da cloroquina já foram dispensadas desde 1950, fazendo com que a cloroquina é um dos fármacos mais utilizados na história da farmacologia. A cloroquina, apesar da sua considerável exposição da população à cloroquina, não teve relato oficiais à OMS de morte por acidente cardiovascular. Apesar de milhões de doses que foram administradas, não tem nenhum relato de morte abrupta, não explicada, que seria associada à cloroquina. Apesar de que sabemos que essa substância provoca o tal de prolongação do intervalo QT, que é o indício de que essa substância pode provocar arritmia do tipo torsade de pointe, a qual pode levar à morte. Então, isso é muito diferente do que a gente está vendo em algumas matérias, que seja na televisão, que seja em jornais, e mesmo em artigos científicos. Outro dado aqui que eu achei interessante, uma revisão do Jornal de Cardiologia canadense, em 2014, reavaliando, então, a possibilidade de cardiopatia, ou seja, doença cardíaca induzida pela hidroxicloroquina. Então, eles dizem aqui, um outro ponto que eu chamo a atenção, que a hidroxicloroquina é usada preferencialmente em relação ao seu antecessor cloroquina, porque ele tem um perfil de tolerabilidade e segurança mais favorável. E aqui nós temos referências, ou seja, você pode ir aos dados que vão justificar essa afirmativa. Uma coisa que mais ainda me surpreendeu é essa aqui. Nós estamos agora falando de Brasil, Ministério da Saúde,
sobre, então, uma nota do Ministério da Saúde em 2017 sobre o manuseio clínico da chikungunya. Olha só o que o Ministério da Saúde recomendou. Nós optamos por recomendar, no tratamento dessa fase, a hidroxicloroquina como primeira escolha, principalmente por ser um fármaco mais seguro. E olha só, a dose recomendada pelo Ministério da Saúde, hidroxicloroquina, na dose máximo de 600 miligramas por dia, ou seja, uma dose que não é maior do que aquela que nós vamos ver está sendo usado ou preconizado ou tolerado ou aceito para a COVID-2, só que por um período de 6 semanas, ou seja, um período muito grande. Olha só, quantas pessoas estão sabendo dessa informação? Isso não deixa a gente refletir sobre o fato de que, será que a hidroxicloroquina é tão perigosa assim para essa questão de doença cardíaca? Evidentemente, primum non nocere, cuidados necessários, uso somente com indicação e cuidado médico. Hoje em dia, inclusive, a hidroxicloroquina só é vendida com prescrição médica, que não era o caso até pouco tempo. Se possível, após um eletrocardiograma, para ver se o paciente tem alguma doença genética ou uma comorbidade cardíaca que faria com que pudesse ser mais perigoso o uso dessa substância. Excluir o uso em pacientes cardíacos. Evidentemente, alguém que já tem uma taquiarritmia, uma arritmia cardíaca, não seria prudente administrar esse tipo de fármaco. E avaliar a possibilidade de interação medicamentosa. Isso é muito importante, mas o médico tem como fazer isso. Por quê? Essa hidroxicloroquina e a cloroquina são metabolizadas através de citocromo P450. E nós sabemos que a maior fonte de interação medicamentosa é se você tomar o outro fármaco que inibe essa metabolização. Assim sendo, uma dose X do medicamento, do fármaco, levaria níveis plasmáticos maiores do que esperado, porque você inibiu a metabolização. Mas isso é prática na clínica, né, de avaliar essa possibilidade de interação medicamentosa. Bom, outra questão que às vezes se coloca, assim, tudo bem, talvez, mas em associação com a azitromicina, será que o perigo não é maior? Porque a azitromicina teria sido também relatado como um fármaco capaz de aumentar esse tal do intervalo QT, que na verdade é um detalhe do eletrocardiograma, que não vou entrar aqui em detalhe técnico, mas é um alargamento do intervalo da repolarização da célula cardíaca, e isso pode levar, se esse prolongamento é exagerado, a uma arritmia cardíaca potencialmente altamente perigosa. Veja aqui o que foi publicado em 29 de março de 2020, pelo American College of Cardiology, avaliando, então, o risco de arritmia cardíaca pela associação hidroxicloroquina-azitromicina. Eu peguei três pedaços de frase exatamente do jeito que está no site. A azitromicina não tem evidências farmacodinâmicas claras de que ele iniba aquele tal canal de potássio responsável pela repolarização rápida. Tá? Então, eles avaliaram que não tem dados claros dessa dita capacidade de aumentar a prolongação do efeito do intervalo QT. Tem um número muito limitado de dados sobre a segurança dessa combinação. Evidentemente, o fato de não ter dado não quer dizer que é seguro. Está dizendo que não tem suficientemente dado. E estudos em vivo em animais de laboratório mostram que não tem efeito aritmético sinérgico de azitromicina e cloroquina. Ou seja, pelo menos em cobaia, o fato de ter as duas substâncias juntas não aumenta o risco de arritmia cardíaca. Mas, evidentemente, os seres humanos, ainda mais uma pessoa que já estiver em situação com sintomas graves da doença, com comprometimento renal e cardíaco, pode ser mais perigoso. Bom, vamos então agora no ponto mais complicado, que é sobre a eficácia. Fora aqueles estudos que eu já mencionei, que era indicativo de que talvez pudesse ter algum tipo de efeito,
e, como lembra aqui, justificar, embasar a decisão do chinês de incluir nos guidelines deles, na ausência de qualquer fármaco disponível para esse tratamento, eu diria, resumindo, nós temos alguns estudos positivos, outros negativos, mas todos os estudos até agora publicados têm severos viés experimentais e críticas. Eu vou citar aqui dois que indicaria algum tipo de efeito. Esse estudo também do grupo dos franceses, lá no mesmo grupo, tá? Com um estudo com 80 pacientes, mas um estudo observacional, sem controle, eles observaram, então, uma mais rápida eliminação da presença do vírus nas secreções nasofaríngeas. Mas tem várias críticas. Um estudo chinês é um estudo com 62 pacientes com Covid-19, todos, dessa vez, bem diagnosticados, e é um estudo clínico um pouco melhor porque ele é randomizado, ou seja, tem uma comparação entre os pacientes que não receberam hidroxicloroquina e aqueles que receberam. É a forma tradicional de poder avaliar se tem um efeito do fármaco. Mas é um estudo pequeno, houve uma maior rapidez em recuperação da temperatura, recuperação do sintoma da tosse, então são sinais de que poderia ter algum benefício. Aqui uma série de 5 estudos que, ao contrário, relatam resultados negativos. Todos esses estudos têm várias críticas a ser feitas. Não temos aqui tempo para isso. Primeiro estudo, do Shen, mas é outro Shen, né, um estudo piloto, se não me engano, esse que só tem o resumo em inglês, está em chinês, então fica difícil. Um segundo estudo é um estudo que é quase randomizado. Esse estudo aqui, o terceiro, já os pacientes extremamente graves, que necessitavam de oxigênio, uma discussão que nós vamos ter depois. Será que temos que administrar em doentes já com sintomas graves, no UTI, na UTI, ou com sintomas precoces? Isso é um elemento, a meu ver, muito importante. O outro estudo aqui, com veteranos de guerra dos Estados Unidos, também tem viés, estudo retrospectivo, enfim. E aqui, o outro estudo aqui, no brasileiro, onde foi usado cloroquina e não hidroxicloroquina, e as pessoas, então, vários deles já tinham um nível de sintomas relativamente graves. Bom, então, a grande questão, a hidroxicloroquina funciona ou não? Eu diria o seguinte, torcemos para que sim, mas que todo mundo torce, e às vezes com um pouco de exagero, né, para que a hidroxicloroquina ou qualquer outro fármaco, né, tenha uma eficácia e que possa ajudar nesse momento onde nós não temos medicamento validados pela sua eficácia contra a Covid-19, nós não temos vacina, mas não sabemos. Por que não sabemos? Porque nós não temos evidências clínicas seguras. Veja bem, essa aqui é clássico em quem estuda, então, medicina baseada em evidência. As opiniões, as ideias têm um nível de evidência mais fraco. Depois nós temos relatos de casos. Lá no topo da pirâmide, nós temos os estudos clínicos controlados, randomizados, com um número de pacientes elevado e poder de teste elevado. Então, são esses estudos, e que vários já estão ocorrendo em vários países do mundo, que vão poder responder a essa questão. Isso vai ainda demorar alguns meses, porque envolve geralmente milhares de pacientes. E, normalmente, não é um único estudo desse que será suficiente. Por quê? Porque nós podemos ter posologias diferentes e, sobretudo, níveis temporais nas quais seria feita a administração. Então, geralmente, até por aprovação pelo FDA, tem que ter, no mínimo, 2 em estudos clínicos controlados, randomizados, independentes. Bom, muito recentemente, ou seja, alguns dias atrás, publicamos um alerta, né, nessa revista aqui latino-americana, de que, em função daquela avidez que todos nós temos
e, sobretudo, grandes públicos e os políticos para novos tratamentos, temos que ter muito cuidado para que as expectativas não eliminem uma boa ciência, porque isso pode ser muito frustrante, inclusive muito perigosa para o conceito da população em relação à ciência, porque poderia dizer, nossa, vocês falaram que já ia ter um novo medicamento e depois nada deu certo. Então, chama a atenção dessa frase que eu cunhei dentro dessa revisão, dessa carta ao editor. Então, como farmacologista, nós sabemos que tais resultados preliminares, estava fazendo um pouco um levantamento, né, precisa ser confirmados em estudos clínicos muito bem conduzidos que que são a base da medicina baseada em evidência. Tá? Muito interessantemente, também, sob a direção do nosso presidente, o André Pupo, da Unesp Botucatu, né, foi emitida uma nota também nesse sentido, né, na homepage da nossa Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Tá? Aqui eu só mencionei, e fica aí gravado para quem se interessar, alguns dos múltiplos estudos clínicos que estão ocorrendo, né, mas com certo detalhamento das doses e do esquema posológico. E aqui eu foquei na hidroxicloroquina, deixando do lado a cloroquina, havendo ou não associação com azitromicina. Eu chamei a atenção em 3 coisas interessantes. Esse estudo Massachusetts Hospital, um dos estudos que mais cedo se iniciou. Eles adotaram exatamente o esquema posológico proposto naquele trabalho do Yao chinês que eu falei para vocês. Né? Depois, essa Universidade de Minnesota, é interessante que ela tem um estudo com 2 braços. Um braço de tratamento, mas também um braço profilático, ou seja, os pacientes ainda assintomáticos. E, claro, que o esquema de dose é diferente, mas é interessante que há essa preocupação. No estudo COVID-19, que é um estudo brasileiro, tá? Que envolve vários hospitais, como Albert Einstein, entre outros, né? Tem 3 braços, sendo o primeiro também para pacientes com sintomas leves e moderados, enquanto o COVID-19 2, Brasil 2, é para pacientes com sintomas graves. Então, vocês veem que já tem em andamento estudos clínicos que se preocupam em diferenciar a eficácia que poderia ter um tratamento, dependendo da precocidade com a qual se faria a administração. Tá? E esse estudo aqui do Discovery, na França, que é praticamente idêntico àquele Solidarity da OMS, mas esse estudo, a meu ver, é um pouquinho melhor desenhado. Enfim. Voltando ao Brasil, essa grande discussão. Né? Então, em 27 de março, o Ministério da Saúde emitiu uma nota informativa colocando, vamos dizer, à disposição do sistema de saúde brasileiro com uma certa proteção legal de uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina como teoria adjuvante no tratamento, e aí, no início, foi essa limitação de formas graves. Então, você tem aqui, vamos dizer, um esquema posológico recomendado para paciente hospitalizado com diagnóstico e formas graves. Aqui tem um detalhamento de qual seria o diagnóstico de forma grave. Ou também para os casos críticos, basicamente aqueles pacientes que já estão indo para o UTI. Tá? Dias atrás, no dia 23 de abril, o Conselho Federal de Medicina, então não é uma nota informativa do Ministério da Saúde, é o Conselho Federal de Medicina, tá? Liberou, bem, chama a atenção que ele não está recomendado, ele está liberando o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina pelos médicos brasileiros, desde que haja compartilhamento com o paciente, ele vai ter que dar uma ciência, uma autorização, e em 3 situações: situação crítica, sintomas graves, e agora o Conselho Federal de Medicina
Então, libera o uso para pacientes com sintomas leves em início de quadro clínico, mesmo fora do ambiente hospitalar, desde que seja descartada que a sintomatologia seja devido a outras viroses. Tá? Então, é uma mudança que vai dar um respaldo legal para o médico, se ele quiser, se o paciente concordar, administrar cloroquina ou hidroxicloroquina nos estágios mais precoces da doença. Bom, na parte final, então, dessa apresentação, né, eu vou falar um pouquinho de outros 3 fármacos que já têm um registro no Brasil, portanto, seria exatamente uma situação de reposicionamento de fármacos já registrados, com toda a vantagem que tem, então, essa leitura stricto sensu do reposicionamento. A combinação, lopinavir, ritonavir para o tratamento da AIDS. Então, no Brasil, o medicamento inovador é Kaletra. A ivermectina, utilizada para tratamento de diferentes parasitosas, tanto veterinário ou em ser humano, é a Revectine, o nome comercial do medicamento inovador. E, mais recentemente, a nitazoxanide, princípio ativo de uma substância utilizada para gastroenterites virais, parasitose, e cujo medicamento inovador no Brasil tem o nome comercial de Anita. Então, muito brevemente vou falar, primeiramente, então, dessa combinação lopinavir-ritonavir. Um primeiro estudo bem desenhado, controlado, randomizado, com 200 pessoas hospitalizadas, bem diagnosticados, um número ainda pequeno, mas deu um resultado não negativo, não se encontrou nenhum benefício, o que evidentemente jogou um pouco de água fria nesse medicamento e outros fármacos da mesma classe. Esse é importante falar, por quê? Porque esse grupo australiano publicou em 21 de abril, né, um estudo in vitro mostrando que a ivermectina era eficaz para inibir completamente a replicação do vírus em células in vitro. E a repercussão foi tão rápida, tão imediata, que em vários sites de medicina e medicina veterinária nos Estados Unidos havia a colocação errada de que já temos um medicamento para curar a Covid-19. E houve uma correria, e isso fez com que o editor-chefe, Mike Bray, dessa revista famosa Antiviral Research, publicou esse trabalho, né, com diversas participações, para alertar sobre o fato que, de para aí, nós não temos evidência nenhuma clínica, tem que ter cuidado, inclusive por uma colocação farmacocinética que nós colocamos, que precisaria de concentrações muito elevadas dessa ivermectina para alcançar as concentrações, então, de 2 a 3 micromolar, que os autores mostraram ser eficazes in vitro para bloquear a replicação desse vírus. Enquanto as concentrações plasmáticas que a gente alcança com o tratamento normal, usual de ivermectina, é de 20 vezes menor. Portanto, haveria necessidade de fazer um estudo de fase 1, averiguar a segurança da ivermectina, porque necessariamente nós teremos que usar uma dose muito maior daquela usada para o primeiro uso, que no caso são diferentes parasitosas. Bom, por fim, a última história que ilustra bem essa preocupação nossa da Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica com o levantamento de expectativas exageradas, demasiadamente precoces, foi a aparição, né, do nosso ministro da Ciência e Cultura, ministro da Ciência e Tecnologia, né? Aqui eu peguei uma matéria logo no mesmo dia, o dia seguinte, do Correio Brasiliense, mostrando na televisão, então, uma imagem de um experimento de modelagem molecular, né? Dizendo que o Brasil teria encontrado uma substância que poderia, então, ter uma eficácia de 94% no combate à Covid-19, né? Baseado em estudos in vitro.
Então, o ministro não divulgou o nome do fármaco para evitar a correria às farmácias, como ocorreu com a cloroquina e hidroxicloroquina, mas depois, não me lembro exatamente como, parece que, enfim, houve uma indicação que poderia ser um antiparasitar e o nome da nitazoxanida apareceu e foi, de uma certa forma, confirmado, porque imediatamente o Ministério da Saúde colocou esse medicamento que estava em venda livre, agora protegido sob controle especial, necessitando da prescrição médica para ser vendido ao público, certo? Então, tudo indica que seria a nitazoxanida. Então, rapidamente, um pouco dessa história. Aqui, em 2014, foi publicado nessa revista pelo pesquisador que, vamos dizer assim, descobriu, né, essa molécula. É um profármaco que vai se transformar no organismo na tizoxanida, né? Ele é rapidamente metabolizado e permite alcançar concentração do seu metabólito ativo, né, na ordem de, vamos dizer, 1 micrograma por mililitro, que seria suficiente porque, in vitro, essa substância já tinha efeito com algumas vírus, inclusive o vírus da influenza, nessa fase de concentração. Então, essa aqui, 2014, não se falava ainda de Covid-19, tá? Baseado nisso, certamente, que alguns pesquisadores se interessaram, então, a tentar ver se essa substância poderia ser ativa no tratamento da Covid-19, de novo, in vitro. Esse aqui é o mesmo trabalho do Wang, que eu chamo a atenção pelo uso da cloroquina. Ele também estudou a remdesivir e a nitazoxanida. Essa aqui, de propósito, eu coloquei uma chamada da imprensa não especializada, né? Isto é, que colocou em xeque, já também de uma forma prematura, um remédio secreto do ministro pior que a cloroquina para a Covid-19. Na verdade, de novo, também nós não temos nenhuma informação a respeito, porque esse estudo do Wang certamente alimentou essa interpretação, é um estudo in vitro. Mas, bem, é verdade que a nitazoxanida, por esse estudo aqui, não chama atenção, certamente eu apostaria mais na cloroquina, baseada nesse estudo, certo? De novo, a preocupação nossa tem que ser baseada nos dados, no cuidado com a informação, ainda mais por quê? Porque em 2019, esses autores mexicanos mostraram que em estudo clínico, a nitazoxanida, 600 miligramas 2 vezes por dia, não teve efeito sobre a evolução natural da influenza, com o vírus. E, no momento, nós temos que esperar os estudos clínicos dessa substância para o tratamento da Covid-19. Então, é uma mensagem de cuidado com o optimismo exagerado, com a produção de expectativas demasiadamente optimistas, e temos que defender a boa ciência, baseado em protocolos que funcionam, que são reconhecidos, e baseado nos quais nós vamos poder tirar conclusões seguras, baseadas em medicina, baseada em evidência. E, para terminar, então, eu acredito que é dentro do tempo que me foi alocado, eu diria que entre uma ideia e a chegada do medicamento na prateleira para ser uso, no momento, uma correria contra o tempo, mas que tem que ser balizada pela boa ciência, no momento, então, pelo uso de medicamento que seria alvo de reposicionamento, cuja eficácia e segurança é avaliada em randomized clinical trials, ou seja, estudos clínicos randomizados e controlados. Então, obrigado pela atenção, eu fico à disposição, então, para as perguntas. Professor, muito obrigada por sua apresentação. O Enzo agora vai repassar as perguntas ao senhor. Só um momento, tem que sair daqui para poder... Ok, para a apresentação. Acho que agora... Tudo bem, estou pronto, então.
Bom dia, professor François. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vou começar a repassar as perguntas, tá ok? A primeira é do professor André Pupo. Ele pergunta: o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, no tratamento da Covid-19 já esteve alguma vez proibido no Brasil? Não. Veja bem, isso também é uma coisa. De maneira geral, eu conversei com alguns médicos, né? Sempre há a possibilidade, sem nenhuma nota oficial, do médico utilizar um medicamento no que é chamado de uso compassivo. Isso, na situação na qual não há nenhum medicamento disponível oficialmente, o médico, em concordância com o paciente, podem avaliar o uso do medicamento em condição off-label, ou seja, para um uso que não está previsto na bula. Para isso, o médico tem que explicar os riscos e benefícios, tem que pedir ao paciente, os familiares, assinar um documento, e com isso ele tem uma certa proteção legal, caso alguma coisa acontecer e alguém entrar na justiça contra o médico, sobre a base que ele usou um medicamento fora da bula. Para que ele possa se defender, ele teria que juntar algum racional. Por que ele fez isso? No caso, haveria suficientemente de dados para explicar a sua decisão soberana do médico, com o acordo do paciente. Agora, é evidente que essa nota agora de dias atrás do Conselho Federal de Medicina facilita muito mais ainda essa situação do médico, porque ele já teria como justificativo somente, para aí, eu segui essas orientações, então eu estou de antemão, vamos dizer, protegido, não seria uma tentativa pessoal de lutar na justiça para justificar, ele já teria um documento oficial, mas proibido nunca foi proibido. Legal, obrigado, professor. Passar para a próxima pergunta. É da Anabel Zabala. Ela pergunta: qual é a sua opinião sobre o estudo publicado como pré-print? Atazanavir inhibits SARS-CoV-2 replication and pro-inflammatory cytokine production. Bom, duas questões. Primeiro, como já falei, minha opinião não vale muito. É claro que a opinião de um professor que tem alguma base vale mais de uma opinião vamos dizer, de um repórter sem formação. Mas não vamos esquecer a pirâmide que vai identificar a importância do dado. Segundo nível de resposta a isso. Nós temos um grande desafio atualmente com a ciência. Por quê? Já existia, então, essas plataformas de colocar em pré-print, né, revistas, alguns defendem isso como sendo uma forma mais acessível, mais democrática de acesso à informação, antes que a revista, que o artigo seja avaliado pelos pares, ou mesmo antes de ser submetido. Ou, de repente, a gente não sabe, de repente, esse artigo nunca vai ser submetido a nenhuma revista. Então, é evidente que nós temos que ter um grau de cuidado maior ainda, né, do que quando se lê um artigo devidamente publicado numa boa revista internacional, para a qual houve avaliação de pelo menos 2 referis, né, que dá uma segurança um pouco maior. Não quer dizer que não tem também informações a ser criticadas. Terceiro, aquele artigo específico, eu li tantos artigos que não saberia, não me lembro se eu li aquele artigo em princípio. Então, se você puder me relembrar o nome do fármaco, da substância ativa. Deixa eu pegar aqui, professor. Atazanavir. Isso. Então, se não me engano, é uma substância utilizada com o tratamento da AIDS, né? E que seria um antiprotease, né? Então, ele, com vários outros estão sendo avaliados. Sim, agora eu estou vendo. Eu li artigo, se não me engano, um artigo publicado por um grupo de colegas da Fiocruz, né? Então, é uma substância que já é registrada, já está do domínio público, é genérico, já tem medicamento genérico disponível. A priori, eu diria, o dado negativo do estudo clínico com lopinavir e ritonavir me fez um pouco diminuir a expectativa de sucesso, porque é um fármaco na mesma classe terapêutica. E, se não me engano, na discussão, os próprios autores reconhecem
porque tinha sido alertado no final, né, da publicação desse artigo. Se não me engano, tem uma frase na discussão que já diz, bom, cuidado, houve esse estudo clínico que mostrou que não o Pinavir não foi eficaz, mas isso não invalida que haja continuação, porque apesar de ser de uma mesma classe farmacológica, nós podemos ter diferenças entre as substâncias. Mas, enfim, pedi minha opinião pessoal, então o EAT é sempre um risco muito grande, mas eu coloquei isso. Legal, obrigado, professor. A próxima é do professor César Martins. Ele pergunta: existem estudos em andamento sobre produtos naturais da flora brasileira no tratamento da Covid-19? Bom, eu não sei responder. Tem centenas de estudos clínicos registrados em plataforma da Organização Mundial da Saúde e aquele clinicaltrial.gov, que é dos Estados Unidos. Dessas centenas de estudos clínicos, tem dezenas com tratamento, com substâncias, com diferentes substâncias, diferente posologia, e tem vários com estudos chineses com substâncias naturais chinesas. Brasileiras, eu não sei, olhei, claro, nesses estudos todos, mas eu não procurei especificamente, então não saberia responder. Certo. A próxima é do professor André Pupo. Ele pergunta: na sua opinião, quem aparecerá primeiro, um medicamento ou uma vacina? Bom, de novo, eu vou ser cuidadoso. Eu diria que, a priori, eu penso em fármaco. Por quê? Porque o desenvolvimento e a aprovação de um fármaco na condição de segundo uso, ou seja, na estratégia de reposicionamento, onde tem toda aquela lista de substâncias que eu mencionei, alguns já registrados, outro com Remdesivir, que já tem vários estudos clínicos, né, para outros fins, e que já estão em estudos clínicos em movimento, em andamento. Então, se espera que nós teremos resposta em poucos meses e até resultado preliminar em poucas semanas. Não sabemos se a resposta será positiva ou não. Com tantos estudos, espero eu que alguma substância seja parcialmente eficaz. De novo, ninguém espera um medicamento 100% eficaz, isso não existe na medicina, tá? Haverá efeito adverso, evidentemente. Vacina, normalmente, demora muito mais. Por quê? Porque parte do zero e tem que ter necessariamente um estudo de segurança, fase 1. Já estudos estão sendo realizados, né? Inicialmente, pelo que eu acompanhei, a previsão é de que a gente não teria nenhuma vacina antes de 2021. Se esperava no primeiro semestre de 2021. Eu espero que até lá a gente tenha algum medicamento com uma certa eficácia, né, para ajudar. Pelo que eu soube, a Pfizer, assim como outros, já estão com estudo em andamento de uma vacina, e eles são tão otimistas que eles já aumentaram a produção, ou seja, há um risco financeiro de começar a produção em maior escala sem saber se vai servir um dia para alguma coisa, porque você não tem a resposta dos estudos de segurança, né, e de eficácia. Então, parece que, pelo menos, eles estão apostando num certo optimismo e, fazendo isso, encurtando um caminho, talvez outras façam também, não sei, estou dando a informação que eu tenho. Talvez a gente pode encurtar o prazo inicialmente previsto da vacina. Mas, a priori, eu, talvez até pelo viés do farmacologista, eu acreditaria já alguma coisa com alguma eficácia, medicamento, antes da chegada de uma vacina. Também, em termos de tempo, acho que nós temos que ter uma certa preocupação, como brasileiro, né, de quando que um medicamento, uma vacina, devidamente aprovado, vai chegar no Brasil, né? Podemos imaginar que, sendo a Remdesivir um produto da Gilead, empresa americana, ou de um produto, uma vacina da Pfizer, será que o presidente americano não poderia exigir uma prioridade para abastecer o país
antes de autorizar a exportação, isso me parece muito possível. Veja que no Brasil também, o próprio governo brasileiro proibia a exportação de materiais como máscaras, respiradores para outros países. Então, nesse momento de pandemia, cada país tem também um pensamento, vamos dizer, nacional antes de global. Então, imagine que poderia haver um lapso de tempo, uma latência entre a aprovação lá fora e a disponibilidade aqui. Por isso que nós temos que torcer para que algum medicamento na estratégia de reposicionamento possa ser útil em poucos meses já no Brasil. Legal, obrigado, professor. Eu agradeço a explanação e as respostas. Eu repasso a palavra à professora Adriane. Professor François, novamente eu agradeço muito a sua participação. Gostaria de reiterar que essa live foi gravada, ela vai ser disponibilizada no canal YouTube da GDC, e gostaria de agradecer também o professor André Pupo pela indicação do seu nome, né, por essa explanação fantástica. Professor André, presidente hoje da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e docente aqui do Instituto de Biociências da Unesp também. Então, muito obrigada, André. E gostaria de deixar o convite a todos vocês para as nossas próximas lives. A nossa próxima conversa vai ser agora dia 30, nessa quinta-feira, com o professor José de Anchieta Horta Júnior, que é docente aqui do IBB da Unesp. Às 2h, ele vai fazer um bate-papo sobre ensino presencial, ensino remoto e conexão entre professores e alunos. E no dia 7 de maio, também uma quinta-feira, às 14h, o professor Felipe Amorim, da Unesp, também aqui do IBB, vai conversar com a gente sobre mudanças ambientais nesse tempo de pandemia. Professor François, gostaria de deixar mais alguma coisa? Eu queria agradecer primeiramente a André Pupo, né, nosso presidente, pelo honroso convite, né, e pela participação ativa, né, ressaltar então a importância da nota que a sociedade emitiu, né, lá na homepage, com todos os cuidados sobre essa questão de boas ciências, para evitar a expectativa exagerada, o demais otimismo. Acho que essa foi uma condução muito rápido, muito bem-vindo do André, e agradecer a você pelo apoio todo, pelo convite, né, por ter aceito o convite do André, e a quem pude assistir a essa live, ficando à disposição para qualquer esclarecimento depois. Tá? Obrigada, professor. Tenham todos um bom dia e até quinta-feira. Tchau.